Olá, amigos, clientes, entusiastas por relógios, neófitos de plantão. Meu nome é Will, relojoeiro há praticamente 30 anos, atuando no segmento de vendas e manutenção. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses brinquedinhos que são os relógios, que para muitos são considerados objetos obsoletos, para alguns meros acessórios de moda. Mas para uma parcela, um objeto funcional que muitas vezes tem valor sentimental e que nos acompanha nos principais momentos da nossa vida, sejam eles felizes, sejam eles tristes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre relógios a bateria, a quartzo, e relógios mecânicos. A principal diferença visual entre as pessoas, os leigos, é a questão da movimentação dos ponteiros. Normalmente, pegar aqui um relógio a bateria, como esse aqui, normalmente um relógio a bateria, no caso o ponteiro de segundo desse relógio é esse laranjinha que está aqui, ó, pequenininho. Os relógios a bateria, eles andam como se você visse pequenos impulsos de 1 em 1 segundo, né? E essa é a impressão que nós temos, né? E esse aqui é um relógio mecânico, no caso, a corda automática. E como vocês podem ver, o ponteiro ali embaixo, andando, dando impulsos como se fosse contínuo. Na verdade, ele não desliza, tá? São pequenos impulsos, dependendo da frequência em hertz que os modelos mecânicos trabalham, eles podem chegar a dar até 10 impulsos por segundo, no caso dos relógios que nós chamamos de high beat, que trabalham numa frequência de 36 mil batidas por hora, ou modelos com 21.600, trabalhando aí a 6 batidas por segundo, né? E a questão dos relógios mecânicos e relógios a bateria tem muito a ver com a questão da precisão, né, ou imprecisão. Enquanto um relógio mecânico ele sempre teve um conceito de longevidade, e o relógio a bateria ele é um relógio que acaba se tornando obsoleto com o passar dos anos. A gente pega aí um relógio da década de 70, década de 80, já são considerados obsoletos devido às suas placas eletrônicas não serem mais produzidas e muitas vezes você não encontra mais reposição de peças nos distribuidores. Aí o dono do relógio vai ter que recorrer e contar com a sorte de alguém que tenha uma peça em bom estado, usada muitas vezes, e aí a gente encontra um outro problema, se depara com outro problema, onde muitas vezes a gente não sabe, não consegue precisar quanto tempo essa peça em bom estado ela vai aguentar em funcionamento. Já um relógio mecânico, com micromecânica envolvida, se você não conseguir encontrar uma peça num distribuidor, muitas vezes, em último caso, você pode tentar pedir para uma pessoa, para um especialista do segmento, fazer em torno, tá? Existem inúmeras marcas que produzem ainda peças dos seus relógios, dos calibres, dos modelos aí da década de 60, 70, você encontra facilmente nas distribuidoras de peças. Um detalhe importante é a questão do preço, né? Relógios mecânicos, normalmente, via de regra, são relógios mais caros que relógios a bateria. Os relógios mais baratos mecânicos, eles são mais caros que os relógios a bateria, aos relógios eletrônicos. Isso eu estou falando de relógios originais, ok? Uma curiosidade também,
que muitas pessoas não sabem é que inúmeras marcas, inclusive grifes de roupas e artigos esportivos, e outras marcas também que não fabricam suas próprias máquinas, recorrem a duas fabricantes do segmento relojoeiro, que são a Seiko e a Sitsen, fabricantes japoneses, especializados em relógios, que utilizam suas máquinas para consumo próprio, obviamente, e revendem para inúmeras marcas. A Tecnos, por exemplo, utiliza mecanismo Sitsen, alguns modelos Seiko, a própria Magnum do Brasil, Oriente do Brasil. Então, assim, grande parte dos modelos de relógios populares utilizam mecanismo Sitsen ou Seiko. Essas duas marcas muitas vezes não distribuem alguns mecanismos top de última geração para essas outras marcas, tá? Elas guardam os mecanismos de última geração só para consumo interno, eles não distribuem. Mas de uma forma geral são relógios confiáveis, justamente por isso um relógio original, no mínimo o fabricante dá 1 ano de garantia, alguns chegam a dar 2 anos. E a grande diferença entre um relógio original e um relógio falsificado é que, via de regra, todos aqueles ponteirinhos que você encontrar no mostrador do relógio, sejam eles acumuladores de tempo de um cronógrafo, como esses ponteirinhos pequenininhos aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, espero que sim, e relógios que tenham ponteirinhos que nós chamamos de multifunção, que mostram o dia da semana, horário 24 horas, dia do mês. Todos eles são funcionais, eles não estão ali de enfeite. Muitas vezes a gente vê relógios aí baratos de 15, 20 reais, onde os ponteiros são meramente de enfeite, inclusive só colados no mostrador. Então, muitas vezes as pessoas se questionam, né? Por que que um relógio tão parecido com um relógio original, o original ele custa 500, 600, R$ 1.000, e um relógio bem parecido, bonitinho também, custa aí R$ 30, R$ 20, R$ 50? Tá aí a explicação. Funcionalidade. Um relógio original, ele sempre vai ter sua funcionalidade no que diz respeito aos ponteirinhos que ele mostra. Muitas vezes algumas inscrições estão no mostrador ou mesmo na caixa do relógio. Aquilo ali é para o dono se orientar a como fazer um ajuste, a como fazer uma contagem de tempo, se caso ele tenha um cronômetro, no caso de digitais, assim, ok? Um outro detalhe que vale ressaltar é com relação à resistência à água. Hoje existe uma prática recorrente entre alguns, não sei se posso dizer profissionais, mas de que eles prometem fazer uma vedação. Pessoal, não existe fazer vedação. Não existe um produto, uma cola, um silicone que vede o relógio. Vamos lá. Pegar um exemplo aqui. Esse relógio aqui é um relógio que tem 4 botões, uma coroa para fazer o ajuste da hora e os outros botões aqui para você ajustar e fazer algum controle no digital. O que que acontece? Em todo relógio original, todas as partes móveis, todos os botões, entre este cristal aqui, que o pessoal chama de vidro normalmente, e a caixa, esse fundo, essa tampa do fundo aqui, todos eles têm uma junta de vedação. Essa junta de vedação, normalmente, em todos os botões e na tampa aqui do fundo, no caseback, ela é feita de borracha. E
o aro que vai entre o cristal e a caixa é feito de um tipo de um nylon, né? E são eles que fazem a estanqueidade do relógio, a vedação do relógio. Então, quando você ouvir, o relógio custa, sei lá, R$ 200, me paga mais 20 para fazer a vedação, não existe fazer a vedação, tá? O que pode ocorrer, sim, é numa manutenção, um técnico trocar essas juntas de vedações, e aí ele tem que ter muito critério e avaliar se a vedação, né, está danificada e substituir por uma compatível, da mesma espessura, do mesmo diâmetro, tá? Senão também não adianta, o serviço pode ficar até pior do que se você deixar com a junta de vedação antiga. O pessoal pega aquele material que é colocado em junta de quina de aquários, colocam cola silicone que é vendido em papelaria. Já vi gente colocando araldite super bonder entre a tampa do relógio e a caixa. Pessoal, isso só resseca a borracha de vedação, se é que o modelo tem. E difícil você conseguir manusear, colocar esses líquidos numa quantidade mínima para fazer. Por que eu digo mínima? Porque o que ocorre? A pessoa coloca uma quantidade exagerada de cola silicone ou de araldite, seja o que for, inapropriada para o relógio, isso vai escorrer para a máquina e fatalmente vai oxidar, vai danificar, umedecer e oxidar um componente eletrônico ou mecânico do relógio, tá? Usa-se silicone para fazer uso nas vedações quando as juntas de vedações ainda estão em condição de uso, não estão muito ressecadas, com o intuito de lubrificá-las. Agora, se a junta de vedação estiver muito ressecada, aí não adianta, a gente pode passar quanto for de silicone que não vai resolver, você vai ter que trocar essa junta de vedação. Outro detalhe, o silicone que é usado para relojoaria é um silicone próprio para isso, com uma viscosidade totalmente diferente dessas colas silicones, tá? E é passado uma quantidade mínima só para lubrificar, para tirar o ressecamento. Agora, se a junta de vedação tiver muito dura, e muitas vezes nesse caso ela tem microfissuras em sua estrutura, a gente tem que trocar. Tá? Então, normalmente, um profissional, ele vai verificar isso, ele vai alertar o seu cliente, e aí cabe ao cliente, obviamente, aceitar fazer a manutenção correta ou não. O grande problema, principalmente em relógios a bateria, é que o cliente, ele já vem com a verdade dele, onde o relógio é a bateria, nunca deu problema, e é só bateria, e é só bateria, e só se resolve o problema trocando a bateria. Engano. É uma máquina, a gente não pode esquecer disso. É uma máquina que sofre com o tempo, com a fadiga, tá? Muitas vezes leva pancadas, tombos. Então, assim, a recomendação do fabricante é que se faça uma revisão preventiva. Para relógios mecânicos, a orientação é a cada 5 anos fazer uma revisão preventiva. O nome já diz, preventiva. Então, assim, muitas vezes o relógio não está parado, ele está funcionando, não está com uma avaria em um grau maior, mas a revisão preventiva é para corrigir alguns pequenos problemas que já estão acontecendo na máquina, para evitar um problema maior, um dano maior, um prejuízo maior para o seu dono. O grande problema é que muitas vezes isso, com certeza, gera um custo maior do que uma simples troca de bateria, e muitas vezes o dono ele não quer, né, botar a mão no bolso, vamos dizer assim. Então, assim, o problema está já ali, só é trocada a bateria, o problema vai persistir e vai começar a dar um problema maior à máquina do relógio. Então, assim, é sempre bom, e eu sempre faço questão de alertar, problemas
que já existem no relógio, você não faz a correção necessária, você só vai postergar, tá? Você só vai empurrar para frente esse problema e ocasionar um prejuízo maior. Existem formas da gente conseguir testar a questão, e aí eu estou falando de relógio a bateria, ok? De testar um circuito integrado, uma bobina, medir a microamperagem, não só a voltagem. Isso é uma coisa que é um grande erro nas relojoarias. As pessoas que estão lá prestando serviço medem com multímetro comum e medem só a voltagem e não medem a microamperagem, que é justamente aquela que faz a tensão, vamos dizer assim, para a movimentação da máquina, dos ponteiros, e só mede a voltagem. Muitas vezes a voltagem está boa da bateria, mas a carga, a microamperagem está baixa. Então, em alguns multímetros, esses normais, esses baratinhos, comuns, o relojoeiro ele não consegue identificar. Muitas vezes ele não tem nenhum conhecimento técnico adequado para estar efetuando essa análise. Sempre bom lembrar também que hoje existe uma grande variedade de relógios, de grifes, de roupas e artigos esportivos, onde muitas vezes você pode encontrar dificuldade em substituir uma pulseira. Esse é um modelo de uma grife conhecida, uma pulseira de borracha, caixa em aço, que vem com uma máquina de procedência da Suíça, uma ótima máquina, mas a sua marca parou de vender e produzir relógios, onde você não tem suporte do fabricante, e muitas vezes é difícil você conseguir adaptar uma pulseira, porque a pulseira já não é mais posta no mercado para reposição. Então, assim, veja bem, até gostaria de ressaltar um detalhe: eu não ganho A nem B para falar mal ou bem de alguma marca. O meu intuito, na verdade, é alertar os donos e amantes de relógios sobre possíveis problemas que possam ocorrer posteriormente à compra do relógio, na hora de uma manutenção, de uma reposição de uma pulseira, da reposição de uma simples coroa, de um botão de relógio, ok? E no que diz respeito à resistência à água, estava até falando da vedação anteriormente, precisa tomar muito cuidado, ficar muito atento a relógios que têm a coroa rosqueada, o botão de ajuste da hora, no caso se tiver data. Se a coroa for de rosca, sempre verificar antes de entrar numa piscina ou no mar, se ela está rosqueada. Sempre verifique, porque se ela estiver desrosqueada, levantada, e você entrar em contato com água, fatalmente essa água entrará no seu relógio e vai danificar o mecanismo do seu relógio em menor ou maior grau, ok? Relógios que são com fundo de pressão, como que a gente vai identificar o fundo de pressão? Você pega a tampa aqui, ela não tem nenhuma marcação. Se a gente observar esse relógio aqui, ele tem umas marcações aqui, né? Uns quadradinhos, que é para você encaixar uma chave para desrosquear e rosquear na hora de fechar. Relógios com fundo de pressão, a tampa é lisa, tá? Ela não tem essas marcas. Normalmente são relógios que no máximo aguentam tomar uma chuva, lavar a mão, leves respingos. Volto a repetir, estou falando de relógios originais, porque tem relógios vendidos hoje por 10, 15, 20 reais, que se você lavar a mão numa torneira, o relógio só falta você encontrar peixinho dentro do relógio. Então, assim, há de se ter também noção daquilo que você está comprando, consumindo, e não esperar muita coisa de um relógio, né, barato, tá? Não existe milagre, ok? Não existe milagre. Então, assim, um relógio original, a grande diferença, muitas vezes me perguntam, poxa, esse relógio é original, esse relógio é falso, mas são muito parecidos,
Por que que a diferença de preço? Num relógio original, todos os ponteirinhos que estão ali, todas as inscrições que estão dentro do mostrador ou da caixa do relógio, têm uma finalidade, eles são funcionais. A gente pega muitas vezes relógios baratinhos onde existem até ponteirinhos colados, eles já saem colados da sua montagem. Ou seja, aquilo é um mero enfeite. Ok, se a pessoa gosta e satisfaz a sua necessidade, ok, não tenho nada contra. Agora, não espere a mesma performance e a mesma qualidade de um relógio original. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Com mais novidades eu volto. E, por favor, curtam o meu canal. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até breve.